És o princípio e o fim, mais do que eu posso entender. Às vezes nós estamos à procura de entender tudo e Deus quer nos dar mais ainda do que aquilo que nós conseguimos perceber. Amado irmão, toma o seu lugar e venha por favor comigo ao segundo livro de Reis. E eu gostava de ler convosco no capítulo 6 e a partir do verso 13. Segundo livro de Reis, no capítulo 6 e a partir do verso 13. Podereis acompanhar a nossa leitura no ecrã. E diz assim: então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. E contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa, e aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que o que estão com ele. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro, e estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim ao Senhor e disse: faze com que esses homens fiquem cegos. E Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e lhes disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo e eu vou levar-vos até ao homem que estão procurando. E os guiou até à cidade de Samaria. Até aqui a palavra do Senhor. Este texto ele vem na sequência de um tempo em que a cidade estava cercada, de um tempo em que os sírios estavam avançando sobre o povo de Israel, e havia um homem em Israel que dizia ao rei: rei, hoje tu não vais naquele... Os sírios prepararam uma emboscada. E o rei não ia. No dia a seguir, eles diziam: agora vamos fazer outra emboscada noutro sítio. E o rei recebia novamente um recado: olha, a emboscada hoje está naquele sítio. E sempre o rei conseguia escapar de todas as emboscadas que os sírios lhes faziam. Então o rei disse: não pode ser, eu tenho que ter aqui um traidor. Um traidor que conhece os planos e manda uma mensagem. E alguém disse: ó rei, não é exatamente um traidor. Eles é que têm lá o homem de Deus, e o homem de Deus sabe exatamente aquilo que tu dissestes. Porque Deus revela-lhe os teus planos. Então o rei teve uma ideia e disse: bem, o melhor que eu tenho a fazer é mandar alguém lá e prender esse homem. E nós resolvemos de imediato o assunto. E agora ele mandou para lá uma grande tropa, uma tropa enorme. E quando o criado, o empregado, o homem que servia com Eliseu se levanta de manhã, talvez para ir buscar alguma coisa para a primeira refeição do dia, ele olha à volta e ele só vê o exército. E o que ele disse foi: estamos perdidos. Amados irmãos, tem dias que nós acordamos e olhamos à nossa volta e parece que só vemos grandes problemas, que só vemos grandes dificuldades, e o nosso primeiro raciocínio é: eu estou
perdido. Tem dias que nós olhamos à nossa volta e parece que tudo se está levantando contra nós. E sabe qual é a nossa primeira reação? Desta vez é que é. Quem nunca passou por esta situação? Ou melhor, quem já passou alguma vez por esta situação? Pode levantar o seu braço. Não fui só eu, foram vocês também. Já passaram por esta situação. Eu não sei, mas punha-se lá no lugar daquele homem, daquele rapaz, certamente seria ainda um jovem. Exércitos a toda a volta. Quem é que este exército procura? Eliseu. Eles vão fazer mal a Eliseu. Quantas vezes se têm levantado coisas contra nós, parece que vêm para nos destruir por completo. Parece que vêm para nos deixar sem qualquer possibilidade de resposta. Quantas vezes nós olhamos à nossa volta e parece que tudo se levantou contra nós. Mas eu quero te dizer nesta tarde que isso é apenas o que os teus olhos conseguem ver. Isso é apenas o que tu consegues alcançar. Isso é apenas aquilo que está diante dos teus olhos. Aquele rapaz ele só fez uma pergunta: o que vamos fazer? Olha, às vezes quando nós olhamos as coisas à nossa volta, nós fazemos esta pergunta: agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço agora? Já aconteceu com vocês? Você não se preocupe com o que está à sua volta. Não se preocupe com aquilo que se está levantando. Preocupe-se com aquilo que Deus tem preparado. Se você se preocupar com aquilo que está à sua volta, você vai depender apenas daquilo que você consegue fazer em relação ao que está à sua volta. Mas se você conseguir ver aquilo que Deus tem preparado, você vai depender de Deus. Se você depender de si próprio, você vai ficar cheio de medo. Porque todos nós, mesmo aqueles que nos achamos mais fortes e mais capazes, olhamos para as coisas e temos medo. E até aqueles que dizem que não têm medo de nada, têm medo de ter medo de alguma coisa. Esta é a realidade do ser humano. Mas eu quero te dizer nesta tarde, se tu confiares em ti, tu vais sentir tudo o que humanamente é normal sentir. Se tu confiares em Deus, tu vais ficar tranquilo, porque Deus pode todas as coisas. Aleluia! Olha, o que é que Eliseu sabia que existia? O rapaz via o exército. Eliseu disse-lhe, encontramos lá no verso 16 que lemos há pouquinho: não tenhas medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que os que estão com eles. Amados irmãos, pensar nesta ideia torna-se muito complexo. Sabe porquê? Os únicos que o rapaz via eram os ciros. E Eliseu dizia que os ciros eram os menos numerosos. Coisa tão estranha. Ele estava vendo uma multidão enorme. Só via uma. E agora Eliseu diz, existe uma outra multidão. Uma multidão que tu não estás a ver, mas essa é a multidão que está connosco. Meu amado irmão, muitas vezes nós não estamos a ver, mas Deus está connosco e Ele acampa o seu anjo ao nosso redor para nos livrar e nós podemos contar com Ele. Aleluia!
Quantas vezes o diabo quer que nós vejamos tudo o que está contra nós, tudo aquilo que ele lança contra nós próprios, para nos deixar com medo, cansados, derrotados, sem forças para lutar. Mas Deus quer mostrar aquilo que Ele tem para nós e nós precisamos de fé para crer naquilo que Deus tem trazido para as nossas vidas. Aleluia! O desconhecimento da proteção de Deus traz o desânimo e o desespero. Desespero. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, aleluia, sabe o que acontece? Nós confiamos nele e ficamos tranquilos. A falta de fé, ela faz com que os olhos da carne nos mostrem aquilo que para eles é o fim da linha. Isto é tudo o que tu tens para ver. Mas Eliseu queria dizer àquele rapaz, há mais que tu tens para ver. Amado irmão, tu precisas de ver mais. Precisas de ver mais além, porque Deus tem mais além para ti. Deus tem mais além para tu veres, para usufruires, para desfrutares, para teres para ti. Deus, Ele quer abençoar-te com aquilo que só Ele tem e só Ele pode dar. A Bíblia fala-nos de um episódio que se passou com Jesus Cristo, em que vinha um funeral. Uma senhora viúva, ela vinha para enterrar o seu filho. Eu quero dizer-vos que se há coisa dura, é um pai ou uma mãe ir ao funeral do seu filho, porque a vida, a lógica da vida é ao contrário. E agora, aquela mãe acompanhava um funeral, ela já era viúva e agora acompanhava o funeral do seu filho. E quando ela vinha naquele funeral, eu acredito que muita gente foi ter com aquela mulher. Eu acredito que muita gente disse alguma coisa àquela mulher. Eu acredito que muita gente lhe disse, olha, tem calma, olha, alguma coisa se vai arranjar, olha, tem lá paciência. Olha, não chores. E agora chegou Jesus ao pé dela e o que ele tinha para lhe dizer era, mulher, não chores. No entanto, havia uma diferença. É que toda a gente que disse não chores não fez nada. Todos os não chores que aquela mulher ouviu deixaram-na exatamente na mesma, caminhando para enterrar o seu filho. Mas quando Jesus chegou ao pé dela e disse-lhe, não chores, ele não lhe disse apenas, olha, para de chorar. Ele disse mais, eu vou mudar, eu vou alterar os motivos que te levam a chorar. Eu vou ressuscitar o teu filho. E ele não disse apenas que ia ressuscitar, ele ressuscitou o rapaz, aleluia. E aquela mãe chorosa, aquela mãe com lágrimas nos olhos, aquela mãe desesperada, aquela mãe que a única coisa que via era o resto dos seus dias com solidão, era a perca do seu filho depois de ter perdido o seu marido. Ela estava triste e desolada, mas quando Jesus chegou ao pé dela, disse, não chores. Mas ela deu-lhe o filho vivo. Aquela mulher não continuou a caminho do túmulo, ela voltou a caminho de casa. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que Deus quer abrir os nossos olhos da fé para que nós vejamos aquilo que nós não conseguimos explicar, para que nós vejamos aquilo que não podemos compreender, para que nós vejamos aquilo que os nossos olhos não podem ver, os nossos olhos físicos, mas que os nossos olhos espirituais podem ver. Deus quer falar à tua vida, Ele quer mostrar-te aquilo que pela fé tu podes ver. Uma palavra real. Não tenha medo. Como é que é não ter medo? Não ter medo é saber que não temos motivos para ter medo. Aquele rapaz olhou para o exército. Ele teve medo. Agora os olhos deles foram abertos
e eles viram o exército de Deus. E ele disse: que disparate ter medo. Amados irmãos, quantas vezes as situações da vida deixam-nos com receio, com medo, quando a nossa confiança é posta em Jesus e Ele abre os nossos olhos e nós dizemos: mas que disparate é este, estar com medo? Aleluia! Sabe qual foi a realidade que aquele rapaz viu? Um exércitozinho que vinha para prender Eliseu. E um exércitozão com armas muito superiores, completamente armado para defender Eliseu. Sabe que o inimigo das nossas almas, ele quer atacar-te a ti e a mim. Mas ele não passa do exércitozinho. Mas se tu entregaste a tua vida a Jesus, se tu vives com Ele em cada dia, se o Espírito Santo habita no teu coração, eu quero dizer que existe um exércitozão à tua volta, porque o anjo do Senhor, diz lá no Salmo, se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Na tradução que nós estávamos usando hoje, sabe como é que ele traduz isto? Se acampa ao redor daqueles que o temem, ou fica à volta daqueles que o temem e os protege. Você precisa desta proteção. Eu preciso desta proteção. É desta proteção que me traz segurança. É esta proteção que me traz tranquilidade. É esta proteção que me traz paz. É esta proteção que me faz caminhar, avançar um dia, outro dia, sem dificuldades, olhando para Jesus Cristo, aquele que me traz segurança, aquele que me traz paz. Existe um exército contra si, existe contra mim, existe contra todos. Mas existe o exército de Deus que é muito maior e que quer estar ao teu lado para te proteger. Podes ficar preso ou presa à tua insegurança, mas podes olhar para Jesus. Podes ficar preso à tua incapacidade e dizer: e agora? Mas tu podes olhar para Jesus e dizer: eu confio em Deus. Eu confio na tua força. Eu confio que tu és aquele capaz de me proteger. Nesta tarde, eu pedia que nós curvássemos as nossas cabeças. E nesta tarde, eu gostava de desafiar a pensar um pouco. Talvez a tua vida tenha sido feita de tristeza, de insegurança. Talvez a pergunta que mais tem surgido é: e agora como é que vai ser? Talvez todos os dias tu sentes-te ameaçado. Talvez todos os dias tu sentes-te sem forças. Eu quero te dizer nesta tarde: existe um Deus que te ama e que quer cuidar de ti. Existe um Deus que te ama e quer trazer segurança para a tua vida. Existe um Deus que te ama
e quer que tu vejas o que Ele tem para estar ao teu lado. A proteção e a segurança que Ele tem para ti. Mas tu precisas de confiar. Nesta tarde, eu desafio-te a falares com Deus. Talvez estás triste, abatido. Talvez estás amargurado. Talvez estás com medo, inseguro. Coloca a tua confiança em Jesus. Coloca os teus olhos naquele que é o Todo-Poderoso. E pela fé, Ele vai trazer a paz e a segurança que tu não tens agora. Inclinemos as nossas cabeças. Não nos distraiamos com nada agora. E fala com Deus no teu lugar. Só entre ti e Ele. Fala. Coloca todas as tuas dúvidas. Coloca todas as tuas situações. Coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus nesta tarde. E acredita que Deus é capaz de trazer solução à tua vida. Aleluia. 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 Eu não sei se temos alguém nesta tarde que tem chegado aqui sentindo-se inseguro. Precisas de confiar a tua vida em Jesus Cristo. Precisas de confiar nele. Nesta tarde eu quero orar por ti. No lugar onde te encontras, na tua situação, Ele quer trazer-te tranquilidade e segurança. Se esta é a tua situação, se tu tens chegado nesta situação, nesta tarde, diz a Deus de todo o teu coração: Deus, sou eu. Estou aqui. Deixa que Deus fale ao teu coração. Deixa que Deus ouça a tua voz. Aleluia. E nós vamos ficar todos de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. 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 Deus da glória, nós oramos em nome de Jesus nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus pedindo a tua bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus pedindo a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus pedindo a tua segurança. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que tu venhas mostrar o como tu és fiel. Meu Deus, e se temos alguém no nosso meio que ainda não tem experimentado o teu poder, se temos alguém no nosso meio que ainda não tem experimentado como é viver contigo, se temos alguém no nosso meio que tem vivido no meio desta situação e não sabe como é viver contigo em cada dia, Deus vem abençoar para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, tu conheces cada coração, tu conheces cada vida, tu conheces cada situação. Vem abençoar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Ainda por mais uns instantes, meus amados irmãos, fiquemos aos pés do Senhor nesta tarde. Aleluia, 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 aleluia. Fala com Deus nesta tarde. Fala com Deus nesta tarde. Deus quer mostrar-te o como Ele está ao teu lado, o como Ele quer estar ao teu lado, o como Ele quer estar à tua volta. Aleluia. Fala com Ele nesta tarde, aleluia, 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 aleluia. No meio da calamidade, no meio da dificuldade, no meio da incerteza, no meio da insegurança, no meio da enfermidade, Ele quer estar ao teu lado, aleluia, aleluia. Aquele que traz a paz, aquele que traz a segurança, aquele que no meio, quando tudo corre mal, Ele ainda consegue trazer aquilo que te falta, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus, te bendizemos, Deus, aleluia, 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 aleluia. Amém, aleluia. Confiamos que o nosso Deus, Ele é aquele que nos protege. Aqueles que confiam podem dar glória a Jesus nesta tarde. Aqueles que confiam verdadeiramente que Jesus, Ele é aquele que quer estar ao nosso lado, podem dar glória a Jesus nesta tarde. Amém, aleluia.
Nós vamos tomar os nossos lugares e nesta tarde eu queria me despedir de todos aqueles que estão lá em casa. No entanto, eu não queria despedir-me sem reforçar o apelo que já foi feito. Próximo domingo nós estaremos aqui de manhã e de tarde a partir das 10 horas. Não fique em casa, venha até aqui Portimão, vamos estar juntos na presença de Deus e acreditamos que Deus tem algo importante para fazer nas nossas vidas. Que Deus ricamente abençoe a todos aqueles que nos escutam a partir das nossas redes sociais. O Senhor abençoe. Aleluia.